A gente vive num mundo que valoriza o correr, o produzir, conseguir, o ter, e muitas vezes a gente esquece de descansar. Descansar, ele é um ato de humildade. Se até Deus descansou, meu amigo, quem que você acha que você é para não descansar? Tem um livrinho pequenininho que eu recomendo, já vou deixar aqui, de um psiquiatra espanhol chamado Fernando Sarraís, que o título me intrigou a primeira vez que eu vi esse livro, que significa Aprender a Descansar. É quando eu olhei para o livro eu pensei, interessante, né? Será que a gente não sabe mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui que esse livro tem para dizer. Livro bem pequeno, aqueles livros de bolso, bem pequenininho. E o livro ele é rico, né? Rico em falar um pouco do óbvio que a gente esqueceu. A gente vai trabalhando e a gente quer produzir, né? A falta de descanso tem consequências muito sérias na nossa vida. O descanso, ele é obrigatório para o nosso corpo. Então vamos seguir aqui um itinerário da importância do descanso. Existem vários tipos de descanso. A gente tem um descanso passivo, a gente tem um descanso ativo, a gente tem um descanso físico, a gente tem um descanso mental. Essas várias formas de descanso, elas vão passar pela nossa vida em momentos diferentes. Se eu trabalho muito braçalmente falando, carregando pedra, carregando peso, com algum trabalho muito manual, é interessante que eu tenha um descanso mais físico e foque em uma atividade um pouco mais psicológica, uma atividade um pouco mais mental. E ao contrário, se eu tenho um trabalho que exige muito da minha mente, talvez eu tenha que ter um descanso mental utilizando atividades mais físicas, como uma caminhada num parque, uma corrida, cozinhar. Então, vamos aqui entender o motivo da necessidade real do descanso. Então, o descanso, ele funciona como se fosse um segundo turno do nosso corpo, né? A gente tem o primeiro turno, que é o de dia, estou trabalhando, fazendo um monte de coisa. O segundo turno é quando a gente acha que o corpo está parado, né? Mas não está. Nosso corpo ele funciona muito quando a gente está descansando. Um tipo de descanso essencial para o nosso cérebro, por exemplo, é o sono. O sono é um descanso físico e mental. E muitas pessoas acham que a gente pode perder tempo dormindo. Então, a primeira coisa a cortar para produzir mais é o nosso sono. Eu tenho uma prova importante amanhã, eu vou reduzir meu tempo de sono para estudar. Eu tenho uma entrevista de emprego, eu fico me preparando até de madrugada. Né? Ou então eu tenho uma empresa nova e eu quero produzir, quero trabalhar nas contas dessa empresa, fazer várias outras coisas. Eu faço isso na madrugada e à noite. E sem perceber, a gente vai justamente perdendo a capacidade de desenvolver melhor essas empresas e esses outros atos durante o dia. Porque durante o sono, a gente tem uma limpeza no nosso cérebro. Assim como em muitas cidades o lixeiro passa de noite, no nosso cérebro funciona dessa forma. A gente tem uma depuração, uma limpeza de diversas proteínas, entre elas a beta-amiloide, fosfatal, que são proteínas que em excesso podem até levar às doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Existem alguns artigos científicos que mostram pra gente que dormir mal ou dormir pouco, qualidade de sono ou a quantidade de sono ruim, aumenta a chance de desenvolvimento de demência. O sono aqui é essencial. O primeiro ponto para a gente traçar com todo mundo aqui que está assistindo isso é aprenda a dormir melhor. Entenda se o seu sono está ruim, procure um médico, se está acontecendo alguma coisa, uma qualidade de sono. Eu durmo 8 horas por dia, João, mas parece que eu não dormi. Pode ser que você tenha uma apneia obstrutiva do sono, algum outro tipo de distúrbio do sono que tem que ser investigado, fazer uma polissonografia. Não é sair tomando melatonina todo mundo aqui que você vai dormir melhor. É necessário investigar a qualidade do seu tipo de sono. Então, durante o nosso sono, o nosso cérebro trabalha limpando essas substâncias que estão em excesso. Uma outra coisa que acontece durante o sono é a consolidação da memória. Então, aquele pessoal que dorme pouco para ir bem na prova, já tem artigo científico que mostra que se você dormir pouco, você perde QI. Uma ligação direta de alguns pontos de QI que você pode perder simplesmente pelo fato de dormir mal ou dormir pouco. Então, a qualidade e quantidade do sono afetam diretamente o seu QI. Ainda pensando nessas questões de sono, tem as questões anti-inflamatórias. O sono ele vai deixar você menos inflamado, por isso tudo que eu expliquei. Uma depuração de proteínas, uma melhora do seu sistema imunológico. Uma pessoa que dorme mal tem sempre picos de cortisol mais alto, porque está estressada, e fica mais irritado. A qualidade de sono ruim está associado à ansiedade, à depressão, a burnout, beleza? Sono é um ponto aqui interessante. Mas beleza, João, eu trabalho bastante, trabalho com turno, às vezes eu não consigo dormir, mas vamos falar para os outros tipos de descanso aqui então. Tem gente que em determinado momento da vida vai dormir mal mesmo. Que trabalha com turno, eu trabalhei anos com plantão noturno e dormia mal, eu tinha que focar no meu descanso de outras formas. Primeiro ponto é, trabalhe para conseguir sair dessa situação que você está. Isso vai te fazer mal a longo prazo.
O plantão noturno tinha uma data para acabar, eu tentava pelo menos planejar minha vida para acabar com isso. E não aceitar simplesmente o fato que aquela era a minha realidade. Eu vivia a minha realidade já pensando numa mudança. Trabalhadores de turno, comissários de voo, pessoas que trabalham em algumas determinadas profissões, a gente tem que pensar uma forma de mudar isso, beleza? Quem trabalha em hospital, às vezes vira diarista, enfim. A gente tem que analisar caso a caso, caso concreto. Quais são as outras formas de descanso? A gente tem aquele descanso ativo, né, que às vezes a gente cansa no nosso descanso. Por exemplo, uma viagem. Eu viajei aqui para a Itália e eu andei muito, quilômetros e quilômetros por dia, perna doendo pra caramba, batata da perna doendo. Teve uma catedral que a gente foi subir 463 degraus, assim, muito cansativo. Você sobe sem descer aquilo lá depois. E não contente, a gente foi depois lá na Torre do Sino, né, para poder ver também que era mais 413 degraus. Puta, baita de um cansaço, mas ter contato com obra de arte, ter contato com a história da humanidade na Itália, né, ver aquilo é uma forma de descanso. Mas você não precisa vir para a Itália para descansar. Você consegue encontrar, por exemplo, locais em que tem um verde, um contato com a natureza que te acalma. Tem um artigo que ele mostra isso, né? Quando você está longe de pé direito, né, muito baixo, esses pés direitos que afogam a gente, apartamento muito pequeno, enfim, quando você vai para um lugar onde tem uma paisagem, um horizonte, olhar para o horizonte, olhar para o céu, você melhora a produção de serotonina, que é o nosso hormônio do prazer, do bem-estar. Então, um contato com a natureza lembra a gente que estação do ano a gente está. Se está de dia, se está de noite. Né? A gente entra no ar-condicionado no carro. Está em casa, ar-condicionado em casa. Está no trabalho, ar-condicionado no trabalho. A gente não lembra como é que está, se está quente, se está frio. Esse contato com a natureza é uma outra forma de descanso. Eu falei desse descanso ativo, né? A caminhada, conhecer coisas novas. Um final de semana sair com a sua família, ir para um parque, vai andar de skate, vai andar de patins, sei lá, vai fazer crossfit. Atividade física já é outro ponto, né? Que não é só um tipo de descanso, mas é essencial e vale um tema só para atividade física que a gente vai discutir em toda a nossa comunidade. Mas é uma forma de descansar também. Um outro tipo de descanso é um hobby, por exemplo, cozinhar, ler, né? O contato com a literatura ajuda a gente a viver algumas situações que a gente não viveu na vida real e a gente vai, de certa forma, aprendendo a lidar com aquilo. Eu sempre cito, por exemplo, aquele livro do Hamlet, que o Hamlet quer matar o tio dele, várias pessoas já me ouviram falar disso. Ele sobe no alto lá da torre e o tio tá de costas, ele sai de trás da cortina, quando ele vai matar o tio se ajoelha e começa a rezar, ele fala, opa, não vou matar ele não, porque ele está rezando, vai que Deus perdoa e ele vai pro céu, eu quero matá-lo quando ele estiver pecando, que eu tenho certeza que ele vai pro inferno. Lembro quando eu li aquilo, eu falei, caramba, eu acho que eu já tive raiva de alguém, mas assim, tanta assim, acho que nunca. Porque o meu eu se articula com aquele personagem e eu me coloco naquela situação. Isso é uma forma de descansar também. Você analisar outras situações, né, de personagens e de desenvolver aquela situação em você. O que eu faria? Caramba, a literatura tem esse poder, né? A gente vive 1000 vidas em uma. Então o descanso, ele vai ser muito amplo. Não é, e é aí que está o erro principal, que eu pergunto no consultório e a maioria das pessoas falam a mesma coisa. Como que você descansa? Ah, eu gosto de fazer nada. Beleza, isso é muito bom, mas como que você não faz nada? Não, eu fico vendo Netflix, eu fico vendo seriado, maratona seriado no final de semana, eu fico no meu celular. Todo o tempo vago eu pego o celular ali e fico olhando o meu celular, um Instagram, um TikTok, um YouTube, e aquilo ali te dá um gostinho bom mesmo, mas aquela, lembra o que eu falei da dopamina? É aquela dopamina vagabunda, uma dopamina muito fraca, que não sustenta, que não tem uma recompensa boa. Você termina aquilo, né? E aí, não foi legal? Mas quando você termina de caminhar num parque, você se sente mais vivo. Quando você termina de aprender a cozinhar, faz uma comida diferente, você se sente mais vivo. Não, fiz um carbonara, aprendi a fazer um carbonara, eu vou tentar fazer isso, né? Aprendi, comi na Itália pra caramba carbonara aqui. Então eu vou tentar fazer isso daí em casa quando chegar. É legal fazer isso com sua esposa, né? Com seus filhos, com seu marido. Isso é muito interessante. Você termina aquilo que você conseguiu, a descarga de dopamina é muito maior. E aí, não sei se vocês lembram que a gente comentado, o núcleo accumbens, tem toda aquela questão neurocientífica, ele grava aquilo como uma coisa boa. Você se sente muito melhor do que terminar de ver uma bateria de meme ou terminar de ver um seriado. O descanso errado, ele vai te cansar mais. Então, a gente precisa ser muito humilde para entender que o descanso, ele mostra pra gente que a gente não pode tudo,
e que em alguns momentos a gente vai ter que realmente parar de tentar ser hiperprodutivo, né, a todo custo. Isso vai gerar uma cascata de enzimática, que eu não vou falar todos esses benefícios muito técnicos, mas aquilo que eu comentei, diminui a inflamação, melhora a nossa regulação alimentar, diminui compulsões. Então a pessoa que descansa pouco está mais estressada, come mais, maior nível de cortisol, imunidade mais baixa. Isso tudo atrelado à depressão, ansiedade, burnout. O descanso, ele não é uma opção. O descanso, ele é essencial para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. Vamos tentar fazer um início de descanso aqui. Primeiro ponto, acorde e não coloque a mão no seu celular, beleza? Tente passar os seus 10 primeiros minutos do seu dia sem o celular, tá? E traçar na sua semana um tipo de descanso diferente. Ah, cara, cozinhar. Não, eu vou caminhar num parquinho, num pracinha perto da minha casa. Eu não tenho pracinha perto da minha casa, vou dar uma volta no quarteirão. Eu vou por 5 minutos ir para uma praça, olhar pro céu, olhar pro alto aqui. Parece coisa de maluco, mas não é. Você vai ver como que isso vai mudar em você. Tente evitar o excesso de telas e ler um livro, caminhar na praça, ou desenvolver um hobby, mexer com madeira, sei lá, a culinária, enfim, entre vários outros, beleza? Depois você vem aqui falar comigo o que isso mudou na sua vida.